Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem poderosa. O que acontece quando o sucesso pessoal, sabe, quando ele já não basta? Usando o 10 de ouros como nosso guia, vamos explorar a psicologia por trás da permanência, do legado, da estabilidade e descobrir como aquilo que a gente constrói pode ser tanto a nossa base mais sólida quanto a nossa maior prisão. Certo, vamos lá. A jornada toda começa com uma virada de chave, uma mudança fundamental de perspectiva. Sabe o 9 de ouros? Ele é a celebração do eu. É a autonomia conquistada, o sucesso que veio do esforço próprio. É um lugar de muita dignidade. Só que aí vem o 10 de ouros e expande essa consciência pro nós. A pergunta muda. Deixa de ser o que eu construí e vira o que vai ficar para os outros. Essa transição da realização pessoal para a responsabilidade coletiva. E é justamente essa jornada que a gente vai desvendar agora. Vamos olhar para esse momento além do sucesso pessoal. É aqui que a gente explora essa consciência da permanência, de como se sai da autossuficiência para uma estabilidade que é compartilhada. Esse conceito é crucial para a gente entender esse arquétipo. Então, o que seria essa tal de estabilidade compartilhada? Pensa assim, é um estado psicológico onde o que é valioso muda de lugar. A independência por si só já não é mais o grande prêmio. O que passa a ter valor de verdade são as estruturas que duram, que abrigam mais gente. A família, a comunidade, o patrimônio cultural. E que estruturas são essas? Bom, são os pilares da permanência. A gente está falando da família, claro, da comunidade onde vivemos, da cultura que nos forma e, obviamente, do legado que a gente deixa. E tudo isso junto deságua numa das nossas necessidades mais profundas como seres humanos, a sensação de pertencimento. Agora, o pulo do gato está aqui. O verdadeiro sentido de tudo que foi conquistado só aparece de verdade quando pode ser habitado, sabe? Usado, aproveitado por mais de uma pessoa. É quando a conquista pessoal se integra com a responsabilidade pelo coletivo. Sem isso, a independência pode até ser bonita, mas ela fica meio solitária, não acha? E olha, isso muda completamente a nossa percepção do tempo. Aquela urgência do agora dá lugar a uma linha muito mais longa, contínua. O passado passa a ser visto como as raízes que a gente precisa honrar. O presente, ele se torna só uma parte de uma história muito, muito maior. E o futuro se transforma em algo para a gente cuidar, um compromisso com a continuidade. Mas claro, como todo arquétipo que é tão poderoso, existe um lado sombrio. E é sobre isso que a gente vai falar agora na nossa segunda parte. A sombra. Vamos investigar o que acontece quando o legado vira uma prisão, quando aquelas mesmas estruturas que deveriam nos dar segurança se transformam numa verdadeira armadilha. O que é fascinante aqui é essa dualidade. Um legado pode ser uma coisa viva, uma fonte de sabedoria e valores que nos dá um baita impulso. Ou ele pode virar um fardo pesadíssimo, um roteiro rígido que exige que a gente repita tudo cegamente, sem nenhum espaço para a vida nova florescer. E essa mesma dualidade vale para a estrutura em si. Ela pode ser o nosso alicerce, aquilo que nos dá segurança e um lugar no mundo, ou pode se fechar e virar uma prisão rígida, onde o medo da mudança, o medo do desconhecido, acaba sufocando qualquer chance de crescimento ou de renovação. E como é que essa sombra aparece na vida real, no dia a dia? Bem, ela se manifesta como aquele medo de desapontar a família, sabe? Ou na submissão a modelos que, francamente, já não fazem mais sentido. Vira uma culpa enorme por querer um caminho diferente. A pessoa se pega repetindo padrões sem vida em nenhuma, ou, o que é pior, usando um sobrenome ou um status como um escudo, quase como um disfarce para a falta de uma identidade própria. Tá, então como é que se escapa dessa prisão? Como a gente transforma o fardo de volta em alicerce? É isso que vamos ver na nossa terceira parte, o caminho para a integração. O segredo é aprender a criar uma herança que seja viva e não um monumento de pedra, estático. E a chave para virar esse jogo está toda nesta frase: legado não é repetição, é transmissão viva. Entende a diferença? Uma coisa é copiar o passado, outra é carregar a essência dele para o futuro, adaptando para o que o presente pede. É essa mudança de mentalidade que faz toda a diferença. Então, na prática, como se faz isso? O processo tem basicamente 3 passos. Primeiro, honrar as raízes, entender de onde viemos, mas sem deixar que isso nos prenda. Segundo, sustentar as estruturas que nos dão segurança, mas sem deixar que elas fiquem tão duras, tão rígidas, a ponto de quebrar. E por fim, o terceiro passo, permitir que aquilo que foi construído sirva à vida, porque a vida ela está sempre se movendo, sempre mudando.
No final das contas, o grande objetivo é esse equilíbrio, que é delicado, mas é super poderoso. Conseguir participar de algo maior, seja a família, a comunidade, a história, sem se apagar no processo, sem perder a nossa singularidade, aquilo que nos faz únicos. E agora, para a gente amarrar todas essas ideias, vamos para a síntese. Vamos ver como, quando esse arquétipo é bem integrado, ele não cria muros. Pelo contrário, ele cria um terreno fértil para o futuro poder crescer, conectando tudo que a gente conversou até aqui. Se a gente pudesse resumir tudo numa única ideia, seria essa: o estado integrado é a permanência com sentido. Não é só durar por durar, entende? É criar uma estabilidade que tem um propósito, uma estabilidade que nutre a vida em vez de aprisioná-la. E essa frase resume o objetivo final de uma forma brilhante. É sobre isso. É sobre transformar a conquista pessoal num legado vivo, transformar a segurança em um sentimento de pertencimento e a estabilidade num chão fértil para que a vida possa continuar. E não como uma mera repetição, mas como uma herança realmente consciente. E para a gente fechar, fica uma pergunta para a reflexão. Aquela estabilidade que existe na vida de cada um, seja na família, no trabalho, na vida pessoal, ela é um porto seguro que acolhe o que é novo, ou é mais uma fortaleza que vive combatendo a mudança? A resposta para isso diz muito sobre a natureza do nosso próprio legado.